Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui, vou gravar mais um vídeo falando um pouquinho de treino de natação. No momento aqui com a equipe infantil a gente tá parado, né, sem treinar por causa das últimas medidas restritivas aí no combate ao coronavírus. A gente está num período bem complicado ainda da pandemia, então eu vou aproveitar aqui para mostrar três treinos que a gente fez até agora em 2021, um treino de cada fase, né? Então a gente está atualmente ali na base 2 dentro da programação. Então eu vou mostrar um treino da pré-temporada, que foi ali na primeira semana de treinos, depois mais um na base um e por último um treino aqui da base 2 que a gente está no meio dela, né? Aí interrompido, mas que a gente já estava puxando bem forte aí os treinos. Compartilhar aqui a tela. Então, mostrar um treino de cada fase, né, para mostrar um pouquinho do que a gente tem feito. Então, a pré-temporada, a gente chamou assim a primeira semana de treinos, né, começou ali no dia 12 de janeiro, e foi uma semana de readaptação, né, sem muita preocupação com o volume de treino nem intensidade, só uma readaptação física e principalmente técnica. Então, esse treino aqui é um treino bem simples, mas que eu lembro que foi bem bacana, cumpriu bastante o objetivo. Então, a gente começou aqui, vou nem chamar de aquecimento, né? Um primeiro item que demorou bastante tempo, que a gente fez por tempo, inclusive, né? Então, nadava ali 50 de qualquer coisa, a gente veio para 8 de 45 segundos de perna de crawl contra a parede com o snorkel, né? Então, os braços apoiados ali na parede, um trabalho bem técnico para corrigir posição do corpo, deixar o corpo bem alinhado e já estimular um bom movimento de batimento de perna de crawl. Aí depois saia para 100 livre, aí mais 8 de 45 segundos, aí já com deslocamento, nadando crawl técnico ali com o palmar P e também o snorkel, tentando manter a perna bem constante, transferindo um pouco do que eles tinham feito na perna contra a parede. Aí 150 nadando livre, mais 8 de 45 segundos, aí de perna de crawl 0,11, que a gente chama. Então, a perna de crawl 0,11 é nessa posição aqui, né? A gente não chega a ficar, deixa eu até mudar aqui, não chega a ficar em flecha nessa perna, a gente deixa nessa posição aqui, corpo bem alinhado, né? As costas bem retas em cima da água, sem movimentação de braço, e aí com pé de pato e snorkel, só trabalho de perna de crawl. Então, a mesma ideia da perna contra a parede, só que agora com deslocamento. E aí fechava com 200 nadando livre e os últimos 8 de 45 segundos aí nadando crawl técnico de novo, dessa vez com pé de pato, né, mantendo 3 ondulações a cada parede e a gente colocou aqui respiração bilateral árvores, que no caso é vai e volta sempre olhando para o lado das árvores. Então você acaba fazendo 25 respirando para o lado direito, 25 para o esquerdo. Aqui foi legal porque a gente colocou essa série por tempo, que tirou um pouquinho daquela coisa de sempre ser, por exemplo, 8 de 50 ou 8 de 75, e aí os atletas iam parando sempre, cada um num ponto, né? Às vezes no meio da piscina, às vezes na borda, e a gente conseguia dar uma orientação geral, né? Falar com todos, e como a gente está sempre ali em dois treinadores na borda, enquanto um está soltando, às vezes o outro consegue individualmente pegar ali um atleta de cada vez para falar algo mais específico. Na sequência, a gente fez aqui 12 de 25, que também os atletas responderam muito bem, para estimular bastante questão de impulsão da parede e posição do corpo. Então, a gente está saindo dos dois lados da piscina, né? Um grupo sempre da borda que tem a baliza e o outro grupo da borda que não tem o bloco. Isso aqui foi um treino na piscina curta, por causa da questão do distanciamento, né? E aí o grupo que estava do lado de onde não tem baliza, né, de onde não tem o bloco, só empurrar a parede sem fazer ondulação, a gente chama de foguete aqui, né, em posição de flecha ou mais longe que conseguisse, e aí depois virava de barriga para cima e completava de costas duplas, relaxando. E o grupo que estava do lado do bloco, aí fazia saída,
o máximo de distância de Filipina. A gente teve atleta aí chegando nos 15, nos 20 metros com uma Filipina, e aí terminava nadando peito. E no final, ali, como era a primeira semana, né, para dar uma descontraída, a gente fez um desafio de quem demorava mais a soltar 100 metros, né? Então, o pessoal ficou lá enrolando, enrolando, teve gente que demorou aí 5 minutos para soltar 100. E a ideia era justamente essa, né? Ver quem que tinha essa paciência e eles darem um pouquinho de risada também. Então, um treino bem simples, né, de pré-temporada, para ir retomando alguns conceitos técnicos aí antes de começar a se preocupar em fazer força. Aquilo tinha sido no dia 13 de janeiro. Aí aqui, dia 22 de janeiro, de novo na piscina curta, a gente já estava no período de treinos da base 1, né? Então aqui foi uma semana depois ainda, era a primeira semana de base 1, mas a gente já vê que já é um treino um pouquinho mais encorpado, né? A gente estava aqui treinos com duração de 1h20. Então, nesse dia a gente pediu para os atletas levarem camiseta e bermuda, né? Não para fazer nada muito intenso, mas para dar algumas noções de nadar pesado, depois nadar mais leve, e aí perceber diferentes posições do corpo na água. Então, uma questão bem proprioceptiva. Então, aqui a gente aqueceu 200 metros, aí 6 de 25 nadando crawl com bermuda e camiseta, né? Intervalo bem curtinho, a gente ia soltando ali os técnicos, nenhuma preocupação com tempo ou intensidade. Aí eles tiraram a camiseta e ficaram só de bermuda, aí 4 de 25 nadando crawl com a bermuda, e depois sem nadando crawl técnico, aí sem bermuda nem camiseta, né? Então, para ter essa mudança, né, e eles irem percebendo o corpo na água com diferentes materiais, né? Aí na sequência que a gente fez 4 de 50 crawl BT, né, que é o braçada e tempo, então foi um teste de eficiência onde eles tinham que contar o número de braçadas, ouvir o tempo e somar, e a gente anotou no final do teste a menor soma, né? Então cada atleta tinha uma estratégia, às vezes bater bastante perna, às vezes trabalhar mais ondulação, nadar um pouco mais rápido para dar um tempo bom, mas com eficiência. Aí cada um buscando da melhor maneira e tentando melhorar, diminuir a soma a cada 50 metros. Na sequência aqui, fizeram um de 800, né, com pé de pato, 100 de perna lateral, que é algo que a gente gosta bastante de colocar no treino, 100 nadando costas técnico, aí mais 100 de perna, barriga para cima, variando perna alternada e perna simultânea, né, de ondulação, e 100 metros nadando crawl, nesse caso com a respiração livre. Coloquei respiração livre porque essa é uma fase de treino que a gente obriga bastante a nadar bilateral de várias formas, só que às vezes a gente deixa um pouquinho mais livre para não ficar também tão maçante ali, né? Então, um de 800 direto, e aí uma ênfase aqui em estimular bastante a saída de parede com boa flecha, que foi algo que a gente veio falando durante toda a semana. Aí aqui a série principal, vamos colocar assim, 3 vezes, 4 de 25 borboleta e 1 de 300, sem costas, sem peito, sem crawl. Aí, com algumas metas de ondulação, tanto para o borbo quanto para o 300. E aqui, basicamente, se a gente for olhar, são 3 de 400 medley, né? Só que o borboleta está quebrado ali, separado dos outros 3 estilos. Então, aqui a gente estava na segunda semana de treino, provavelmente para a maioria não seria produtivo colocar 3 de 400 medley, mesmo sendo em A1. Então, a gente dá essa mascarada aí, faz 4 de 25, mais 1 de 300, que acaba tendo um estímulo bem parecido, só que sem pesar demais logo no começo da programação. Foi uma série que o pessoal fez muito bem. E fechando aqui, para aproveitar bem o dia que eles levaram em bermuda e camiseta, 12 de 25 com pé de pato, trabalho de submerso. Então, o primeiro tiro da sequência sempre com bermuda e camiseta, o segundo só bermuda, o terceiro sem material, e eles levavam a camiseta de volta, soltando, da maneira que eles achassem melhor, para colocar de novo e começar a mesma sequência, né? E aí 200 solto no final. Então, um treino também que trabalhou bastante questão de eficiência, já colocou ali um estímulo de medley, nadando um pouquinho mais firme, dentro dessa base 1. E aí, fechando aqui o nosso vídeo, aí um treino já da base 2, né? Então foi na semana passada, terça-feira passada,
A gente está chamando esse bloco de bloco Everest, né? Que está considerando uma escalada bem dura, então uma fase de treinos que requer bastante dedicação dos atletas. Então aqui já mais de um mês depois daquele último treino que eu mostrei, a gente já vê uma outra cara de treino, né? E aí para a gente conseguir aproveitar bastante o tempo que a gente tem disponível, a gente aqueceu aqui 2 de 600 metros, né? Com algumas variações, tanto de nado quanto de perna e posições de perna. Aí aqui um item que também foi muito bem feito pelos atletas na ocasião, que foram duas séries de 8 de 50, a primeira de braço, né, com flutuador, palmar, snorkel, aí alternando um tiro a um tiro a dois, estimulando bastante a eficiência, o nado técnico, eles fizeram bem. E na segunda série, educativo de medley com pé de pato, então com um intervalo curtinho ali, a gente colocou educativos bem simples, né, basicamente a ida com o braço direito, a volta com o braço esquerdo, mas pensando bastante nos detalhes dos nados. E o peito foi com perna de borboleta, já que eles estavam com pé de pato, que é um exercício também que a gente gosta bastante de passar para dar uma noção boa de ritmo de nado e também correção de técnica do braço. Aí isso foi um pré-série que eles fizeram muito bem. Depois 8 tiros de 15 de velocidade. Nesse dia que não lembro se a gente conseguiu fazer por causa do tempo, então talvez a gente tenha até deixado para depois para conseguir fazer a série principal ali. Não que a velocidade não seja importante, mas no caso aqui a gente tinha um objetivo grande de fazer esses 18 de 100. Né? Mas os 8 de 15 velocidade estavam programados aqui os ímpares com saída e os pares fazendo a chegada no pé, né? Então treinando virada. E a série principal aqui, né, atendendo bastante o objetivo dessa fase de treinos, né, séries aeróbicas já um pouquinho mais longas. A gente costuma variar bastante crawl e medley, principalmente, um pouquinho também já de estilo, mas principalmente crawl e medley. No dia que foram 18 de 100 crawl, progressivo, né, dentro da série. Então, 6 tiros em ritmo de A1, aí tem aqui os arcadas que a gente usou. Depois do sexto tiro, 30 segundos a mais para conseguir repor, fazer uma hidratação, dar uma respirada e concentrar para o próximo bloco. Aí 6 tiros, ritmo A1, A2, né? Então uma intensidade intermediária ali entre o A1 e o A2, já dá o tempo um pouquinho melhor. Aí depois do 12º tiro, mais 1 minuto, um intervalo um pouquinho maior. E aí os últimos 6 tiros em A2, mas tentando manter uma boa média, né? Sem oscilar muitos tempos. E aqui no caso a gente colocou o A1, não está marcado aqui no treino, mas era obrigatório respiração bilateral, né? 3 por 1 ou combinado. E a partir do A1 A2 a gente já deixou mais livre ali a questão da respiração. Então foi uma série também que os atletas responderam super bem, esse dia que foi na piscina longa, né? E a gente conseguiu cumprir bastante o objetivo do treino, que tem muito a ver com o objetivo da fase aí da programação também. Certo? Então, coloquei 3 exemplos de treino, né? Um de pré-temporada, um de base 1, um de base 2. Lógico que escolhi treinos que eu, puxando pela memória, sei que o pessoal executou muito bem. Né? A gente sabe que nem todo dia isso é possível com a maior parte do grupo, isso faz parte do treino, mas aí o pessoal que está assistindo aí vai lembrar, com certeza ter boas lembranças, ou de séries muito boas, ou de séries que teve que rolar uma boa dose de superação aí para cumprir bem. Beleza? Obrigado aí por terem assistido mais esse vídeo e eu vou continuar trazendo mais alguns materiais aqui para colocar no YouTube. Um abração, se cuidem todos.